O câncer, de um modo geral, ele se apresenta em função da idade. Naturalmente, existem cânceres que são observados durante a infância e a adolescência, mas, via de regra, o câncer ele se manifesta no adulto e no idoso. Interessante que nós possamos fazer, então, algumas considerações do ponto de vista epidemiológico, para entendermos melhor a situação. Existem alguns cânceres que se manifestam na infância e na adolescência. Porém, nós vamos observar que a maioria dos cânceres se manifesta na idade adulta e no idoso. Isso significa dizer que o câncer, que é considerado uma doença degenerativa proliferativa, tem sua prevalência acima, digamos, dos 40 anos. Isso é válido para o câncer pulmonar, o câncer de estômago, isso é válido para o câncer de mama e câncer de outros órgãos. Assim, nós temos que perceber que a incidência maior do câncer gira em função da idade do paciente. Isso é um conceito geral. Tanto assim que os senhores poderão observar que vão encontrar muitos cânceres depois dos 40 anos de idade. E essa é, de um modo geral, o que nós observamos. E pelo fato do câncer estar relacionado à idade, é que nós devemos estar preparados para identificá-los a partir de uma determinada faixa etária e certamente, à medida que as populações viverem mais câncer haveremos de ter. Na Idade Média, a incidência do câncer era muito baixa e em épocas anteriores, certamente cada vez mais baixo, porquanto os indivíduos não viviam muito. A vida média durante esse período não ultrapassava 35 anos. 35 anos, poucos indivíduos eram contemplados com a presença de um câncer no seu corpo. Então, hoje, onde a média de vida está muito alta, no Brasil já estamos ultrapassando aos 70 anos de idade, é natural que o câncer seja, digamos, cada vez mais frequente. A propósito desse assunto, vejamos algumas considerações que nós podemos fazer referência. E o câncer tem adquirido um aspecto tão dramático pelo aumento progressivo nas suas incidências, que tem merecido extensas reportagens na imprensa leiga. Se na literatura médica ele tem sido objeto de muitas investigações científicas, seja na área do diagnóstico, seja na área do tratamento, a imprensa leiga também tem sido contemplada com inúmeras publicações e revistas importantes já foram, digamos, já dedicaram uma edição inteira ao câncer. E, de fato, o assunto tem merecido um grande destaque, não apenas na imprensa nacional, como também na imprensa internacional. Voltando à questão da idade, que há pouco nos referimos, observe um fato interessante que a história nos registra. Durante o Império Romano, a vida média era de 22 anos. Significa dizer que as mulheres não entravam na menopausa e os homens raramente tinham câncer. Não apenas os homens, mas as mulheres também. Porque não atingiam a idade para ter câncer. Faz exceção àqueles cânceres que se manifestam na infância e adolescência. Mas os cânceres mais comuns no adulto, esses não aconteciam, ou raramente aconteciam. Durante a Idade Média, a média de vida era de 33 anos. Em 1900, os registros mostram 45 anos de vida média. 1992, a vida média do mundo, entendam que nós estamos falando
na longevidade, na vida média em todos os continentes, e em 92 sinalizava para 75 anos. Imagina-se que em 2092 possa o homem estar vivendo em torno de 116 anos. É natural que, enquanto não forem criados mecanismos de contenção dessa proliferação descontrolada das células que na verdade representam o câncer, nós vamos ter uma incidência maior do câncer. À medida que se vive, portanto, mais câncer haveremos de ter. No Brasil, foi feita uma projeção para registrar a expectativa de vida ao nascer. Sabemos que durante 1900 existe um registro epidemiológico, o brasileiro vivia cerca de 33 anos de vida média. Em 1920, 34,5 de vida média. Em 1940, um salto de qualidade 38,5. 1980, 63. Em 2010, a projeção para este ano é que possamos atingir 72 anos de vida média. Então, veja o crescimento da longevidade, o crescimento da expectativa de vida aumentou e vem aumentando progressivamente em função da melhoria da chamada qualidade de vida. Nós temos hoje mais elementos para julgar e entender que esse aumento se deve às vacinas, se deve aos antibióticos, se deve à água tratada, se deve à coleta de lixo, se deve à alimentação, etc. São vários os fatores que nos permitem atingir uma expectativa de vida mais elevada. Estudos da estrutura etária sobre a população brasileira mostram que houve uma mudança muito importante entre 1950 e o ano 2000. Quer dizer, em 50 anos de vida, o Brasil apresentou uma modificação importante. E essa modificação, em outras palavras, reduz ou traduz a redução ou a queda da fecundidade. Se observarmos a pirâmide populacional do Brasil em 1950, vamos ver que o grande contingente populacional tinha menos de 30 anos de idade. E em 2000, o grande contingente já tem abaixo de 45 anos de idade. Significa dizer que o perfil da nossa pirâmide populacional está modificando. A população envelhece e em décadas futuras nós vamos ter um contingente muito grande de brasileiros acima dos 50 e 60 anos de idade. Coisa que no passado, 50 anos atrás, isso não acontecia. Desse modo, hoje, nós encontramos 3 ou 4 gerações vivendo sob o mesmo teto. Significa dizer que a longevidade está atingindo pontos mais elevados.